Vasco acerta com Vélez, compra de Luca Orellano. Jogador deve ficar na colina até 2026. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre a saída de Andrei. E aí, qual foi o real valor do Andrei? Foi 13? Foi 20? Foi 40? A gente vai falar sobre isso porque o Andrei está de saída para o Chelsea. Também vamos falar sobre Léo, que foi apresentado, anunciado pelo Vasco neste início de noite, fim de tarde. E também vamos falar sobre Gabriel Menino. E você também vai saber quais são os jogos do Vasco que serão transmitidos pela Band. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, aquele abraço pra você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado pela moral, por dar a sua audiência ao nosso canal. Um abraço aos membros do canal também que nos ajudam bastante a manter a estrutura do Comenta Léo. Pra você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui e é um prazer imenso ter você junto com a gente. Se gostar, vem fazer parte da nossa família, eu ficarei muito grato. Estamos chegando a 8 mil inscritos e você pode nos ajudar a isso. Olha, o Vasco já tem algumas situações encaminhadas no futebol, né, para 2023. A gente vai falar aqui sobre jogador que está chegando, jogador que está saindo, jogador que foi anunciado hoje. A gente vai começar com isso, né? O Léo, zagueiro que veio da equipe do São Paulo, foi anunciado pelo Vasco hoje, você está vendo passando imagens aí na sua tela. Jogador fica no Vasco até dezembro de 2025, assina por 3 anos de contrato. O Vasco pagará a equipe do São Paulo de forma parcelada pelo Léo. Léo que vem aí com uma alcunha de ser um cara que era lateral, vira zagueiro, tem muita qualidade no jogo construtivo, vamos dizer assim, é um zagueiro construtor. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho dito a amigos diversas vezes e a gente tem observado isso. Como analista, eu tenho visto o Vasco fazer contratações para ter um time para jogar ou com 3 zagueiros ou com uma linha ali mais flexível de construção, né? Zagueiros que participam do jogo. O Adonis Frias, que é outro nome que foi especulado no Vasco, tem essa característica. Alexis Duarte tem essa característica. A Barbieri tem pedido os zagueiros aí que saibam trabalhar com a bola no pé. E isso é uma qualidade do Vasco. Vocês podem observar aí, eu não duvido o Barbieri tentar 3 zagueiros no Vasco da Gama. Léo vestirá a camisa 3 do Vasco da Gama, a camisa que pertencia ao Léo Matos essa temporada 2022, passa a pertencer agora ao Léo, que segundo o Nenê é o Léo Sorriso, né? Nenê colocou na rede social quando o Vasco anunciou Léo Sorriso. Olha, o Vasco chegou a um acordo com o Luca Orellano. Essa informação eu fui procurar hoje. Inclusive, um abraço para meus amigos aí do Vélez, né? Vélez Sarsfield, os amigos que entrei em contato, a galera muito bem participativa, me ajudou bastante também nessa questão de saber a situação do Lucas Orellano. E logo no início da tarde, já havia uma conversa, quem sabe, né? A gente trouxe no nosso vídeo da manhã, né? Que o Vasco já estava procurando a conversa, que a negociação era por 4 milhões de euros, 60% do jogador, mais 25%, aí se o jogador batesse metas, e aí 2 milhões de euros entraria no circuito. E a informação confirmada pelo nosso amigo Merlot, Carlos Merlot, o cara é o Fabrício Romano do futebol sul-americano, tudo ele crava. E cravou a informação que a gente já tinha da galera do Vélez, né? O Vélez aceitou a proposta do Vasco da Gama por 60% do jogador, e o jogador é aguardado no Rio de Janeiro para exames médicos. Não consegui confirmar aí quando será que o jogador vinha. Pelo que eu entendi, o jogador ainda ficou um pouquinho reticente quando recebeu a proposta, mas quando viu o plano de carreira, o que o Vasco procura no jogador, ele aceitou aí e deve vir para o Vasco da Gama. Se não houver nenhuma intercorrência, com fé em Deus não haverá, e será aí jogador do Vasco após os exames. A informação também é que o Vélez Sarsfield fez algumas exigências na questão de ter essas metas, e por isso o negócio ficou mais atraente para o Vélez, porque temia perder o jogador no meio do ano de graça. E agora Luca Orellano deve ser o novo reforço do Vasco da Gama. Jogador de qualidade, viu, gente? Muita gente falando, o novo PEC, tal e tal. Vou dizer uma coisa, consegui acompanhar o Luca Orellano. A galera que me acompanha há muito tempo sabe que eu acompanho futebol sul-americano, até pelo meu trabalho também, né? Eu sou analista, eu falo muitas vezes com vocês, scouter também. E acompanho muito futebol sul-americano, acompanhei muito
o Vélez Sarsfield, o Tajeres, Defensa e Justiça, entre outras, Godoy Cruz. Acompanhei diversas vezes esses clubes e por isso até a gente conhece um pouquinho esses jogadores. Eu digo o seguinte, é um jogador que precisa, primeiramente, o Vasco precisa trabalhar nessa questão física dele, né? Eu acho que encorpando será um grande jogador, mas que tem muita qualidade, viu, gente? Muita qualidade. Sabendo ser bem trabalhado, bem lapidado, olha, tem tudo para ser um dos grandes nomes aí do futebol brasileiro. Mas precisa de um trabalho, como eu disse, né? Oscilou na segunda temporada, no segundo semestre? Oscilou. Mas como a gente já tinha dito, e eu conversei com amigos dos Vélez também, que falou, olha, o jogador já não queria ficar e tal, já estava aí, abaixou o nível, já tinha brigas porque não queria ficar no Vélez, queria que o Vélez aceitasse outras propostas, enfim, teve essa situação aí do Luca Orellano e deve chegar ao Vasco para ser titular em 2023, é o que se diz muito, né? Que o jogador deve ser titular no Vasco. Olha, mas nem tudo são flores, informação que eu já venho dizendo a vocês aqui desde antes do início, do final do Campeonato Brasileiro da Série B. Eu tinha dito uma coisa a vocês aqui, vão lembrar em diversas lives, eu já disse, eu não acho que o Andrei irá permanecer no Vasco em 2023. Se concretizou hoje a informação que a gente tem, foi a grande notícia da tarde, né? Eu acho que ofuscou até a chegada do Luca Orellano, é a saída do Andrei, né? Andrei deve assinar contrato com o Chelsea. E olha, há uma divergência no valor. A galera sabe, né? O Lucas Pedrosa trouxe a informação que são 20 milhões. Já teve informação aí que era 14 milhões e tal. O Vasco tem 70% do jogador. Fabrício Romano, que é o cara que eu falei agora há pouco, que sabe de todo o futebol europeu. Toda essa informação aí eu coloquei até em português para vocês poderem ver que a situação, né, a operação foi mais de 20 milhões de euros. Ninguém no Vasco fala sobre valor, ninguém fala sobre qual é a real situação, no Chelsea muito menos, mas a gente sabe que o Andrei sairá do Vasco da Gama. Então essa questão de valor, foi 20, foi 40, foi 14, a gente não vai confirmar aqui para vocês, porque há uma divergência muito grande naquilo. Eu também já tive a informação que foram 20 milhões mais metas, foi o que eu soube. Mas há gente que sempre fala assim, olha, tem uma variável aí, não tem uma variável. Então vamos ficar com a situação de que o Andrei foi vendido. Não vamos cravar valor aqui, porque eu vou acabar entrando em leilão de valores e vou confundir a cabeça de vocês. A informação que eu tive era 20 milhões mais metas, Pedrosa disse que foi 20 milhões só, o GE disse que é 20 milhões mais 20 milhões com metas. A gente não tem um consenso hoje de qual foi o real valor do Andrei, só que o Andrei não continuará no Vasco da Gama. A gente deseja todo o sucesso do mundo a esse menino, que olha, foi um baita de um cara homem, viu? Porque poderia ter saído do Vasco de graça no meio do ano, não quis conversar e vai sair agora rendendo dinheiro para o Vasco da Gama. Todo o sucesso do mundo ao Andrei. Olha, o Vasco fez uma proposta ao Gabriel Menino, ao Palmeiras pelo Gabriel Menino, proposta aí em torno de 25, 27 milhões de reais, mas o Palmeiras prontamente recusou, né? O Vasco queria comprar 50% do passe do jogador, o Palmeiras disse, olha, não vamos vender não, né? Informações de bastidores dão conta aí que o Palmeiras não quer vender o jogador para o futebol brasileiro. Quem pede são eles, né? Vamos buscar outro jogador aí. Essa é a situação do Gabriel Menino. E olha, só para terminar esse vídeo, o nosso amigo Alan trouxe essa informação, né? A Band deve transmitir alguns jogos do Vasco como visitantes no Campeonato Brasileiro da Série B. E esses jogos devem ser o seguinte: o Audax e Vasco na segunda rodada, Portuguesa do Rio, né, e Vasco na quarta rodada, Nova Iguaçu e Vasco na sétima rodada, Fluminense e Vasco na oitava rodada, Flamengo e Vasco na nona rodada. Esses devem ser os jogos do Vasco na Band, para você que vai acompanhar o Cariocão. Lembrando que o Vasco ainda não anunciou qual será a detentora dos direitos, né, dos jogos como mandante do Vasco da Gama. A gente vai aguardar para ver. Então é isso, tamo junto, aquele abraço, saudações vascaínas e até a próxima. Valeu!